Bom, agora é a finaleira também, né, da leitura. Eu acho que essa última parte do capítulo sobre a acumulação primitiva é uma parte importante, porque ele aborda aí a questão da gênese do arrendatário, do empresário capitalista. E aquela última sessãozinha, bem curta, em que o Marx fala sobre a tendência da acumulação, aquela parte deveria ser o final do livro, porque ali ele está falando do fim do capitalismo, né? Mas, para burlar a censura, ele inverteu os textos, ele pôs a teoria moderna da colonização no final e deixou essa tendência histórica mais ou menos no meio, embolado aí no meio do texto, para contornar uma eventual censura ao livro, né? No que ele foi bem sucedido. Mas vamos discutir. Professor, eu gostei bastante dessa parte, assim, que ele prosseguiu, digamos, essa parte da Gênese, né? Porque ele falou ali, inclusive, que os contratos de arrendamento eram feitos por 99 anos, né? E essa informação eu achei ela um tanto quanto cômica, porque naquela época as pessoas viviam até o quê? Uns 50 anos, e os contratos de arrendamento eram de 99 anos. Nem hoje as pessoas vivem 99 anos assim tão bem, né? Então, essa parte eu achei bastante interessante, que eu acho que é já no final. E ele fala também que eu fiquei um pouco em dúvida de o que esses. Meu Deus. Land Roll, Land Raw, alguma coisa assim. Eu não entendi direito esses termos que ele usou para definir os, os arrendatários, que ele usou alguns termos e eu não achei assim muito explicativo. Que ele fala do landlord aqui. O landlord é o latifundiário, né? É o dono da terra. Ah, agora o texto faz mais sentido. Porque o desenvolvimento capitalista na Inglaterra e em outras partes da Europa, na medida em que avança para o campo, se confronta com a propriedade da terra, já transformada, mas herdada das condições medievais, transformadas no processo da acumulação primitiva. A gente vê que nas primeiras sessões desse capítulo, ele fala da desapropriação em massa de pequenos proprietários e a formação de grandes propriedades que transformavam áreas de agricultura em pastagens para criar ovelhas, etc. Quando, no interior desse processo, se desenvolve a produção capitalista no campo, ou seja, a produção agrícola em moldes capitalistas, em geral vai haver uma dissociação entre o proprietário da terra e o empresário capitalista. O proprietário da terra é um, empresário capitalista outro. Para que o empresário capitalista produza, por exemplo, alimentos, matérias-primas para a indústria, na agricultura, na pecuária, ele precisa arrendar a terra. Ou seja, ele vai ter que pagar uma parcela da mais-valia que ele obtém para o proprietário da terra. Esse landlord, usando aí a expressão inglesa da época. Tanto que quando ele discute a teoria do valor do Adam Smith, do David Ricardo, esses economistas dividem o valor da mercadoria
em trabalho, lucro e renda da terra, ou seja, frações que expressariam a distribuição do produto social em uma parte destinada à remuneração dos trabalhadores, a outra ao lucro do empresário e a outra à renda da terra. Essa fração do landlord, que não fazia nada, ele era o dono da terra e cobrava esse pedágio. Se você quiser produzir na minha terra, tem que pagar. É a renda da terra. No livro 3, o Marx vai analisar a renda da terra nas suas múltiplas formas. A renda absoluta, a renda diferencial. Boa parte do livro 3 é dedicada a uma análise da relação entre o empresário capitalista e o proprietário da terra. Porque essa forma de propriedade da terra era vista pelo empresário como um entrave ao processo produtivo, porque ele perdia uma parte da mais-valia obtida explorando o trabalhador, né? Ainda que nesse capítulo, de passagem, quando o Marx está falando aí na gênese do arrendatário, do produtor agrícola, do empresário agrícola, em pelo menos uma frase, ele fala na transformação do camponês em proprietário capitalista, né? Porque, claro, foi um processo extenso de desmantelamento da pequena propriedade que se tinha desenvolvido no processo de decomposição da estrutura produtiva medieval, do modo de produção feudal, e a centralização da propriedade levando ou criando melhores condições, ou criando condições para o grande empreendimento agrícola, ou seja, o empreendimento agrícola feito em termos capitalistas, com máquinas, com contratação de trabalhadores assalariados, com técnicas de agronomia mais sofisticadas, de seleção de gado. Então, a empresa capitalista também incorpora a produção agrícola. E aquela fragmentação da pequena propriedade desaparece, ou se mantém de forma residual. Mas na Inglaterra era patente essa dissociação entre a propriedade da terra e o empresário capitalista. E bem, no Brasil, nós encontramos essa dissociação também, mas é comum o proprietário da terra ser o empresário capitalista. Ele detém a propriedade da terra e desenvolve os processos produtivos. Eu acho interessante que essa parte que o senhor falou, que o dono da terra acaba também sendo o industrial, é o que ele fala, né, na questão do mercado interno, que acaba que tanto a produção quanto o lucro dos consumos de uma população de país inteiro vão para um nicho muito específico de pessoas que controlam tudo. E isso, assim, parece quase uma distopia, né? Quando falam, tipo, você vai viver num mundo em que meia dúzia de pessoas controlam o mundo inteiro. Só que quando para pensar, realmente, né? E esse capítulo que ele fala sobre o mercado interno, eu achei, assim, um pouco cruel a parte ali que ele fala que a família camponesa produzia e processava os meios de subsistência e matéria-prima que ela mesma, em sua maior parte, consumia. Então,
É como o senhor falou antes, que esse landlord, ele não fazia nada, né? Ele ficava sentado. Assistindo as coisas acontecerem. Agora, claro, ele fazia política também, muitas vezes ele estava no parlamento, mas o Marx, ele... Suando duro, professor. Suando muito. Fala, Eduardo, perdão, eu não ouvi o que você falou, a última. Suando muito no parlamento. Suando muito. Agora, quando ele descreve a produção, essa produção camponesa, baseada na propriedade individual dos meios de produção, ele descreve como uma produção familiar quase autóctone, que combinava a produção agrícola com a produção industrial. Era comum o próprio tecelão, o próprio camponês, criar ovelha, tosquiar a ovelha, cardar a lã, fazer o fio e tecer em tecido de lã. A progressiva transformação desse camponês em assalariado, e vai haver aí um processo de transição em que ele mantém a terra, mas já se torna um assalariado em tempo parcial, vai fazer com que gradativamente, já que ele não vai ter mais tempo para isso, e no limite nem mesmo meios para isso, aquele camponês vai ter que comprar o que antes ele produzia. Então, essa transformação do campesinato em assalariado, ao mesmo tempo cria o mercado interno, ao mesmo tempo cria a base para a estrutura tributária que vai dar sustentação ao Estado. Você vê que o Marx já adianta aí que o financiamento do Estado vai ocorrer particularmente por meio de imposto embutido nos bens de consumo, em especial dos trabalhadores. É um processo que a Rosa analisa com certo detalhe na acumulação do capital, a gente estava até discutindo ontem, porque o trabalhador financia o próprio órgão que o domina, que é o Estado capitalista. É aquela famosa máxima, né, professor? Quando uma empresa privada tem lucros, o retorno é privado, mas se ela tem uma dívida, é a dívida de todo o povo brasileiro. Exatamente, é muito interessante essa observação que o Marx faz sobre o Estado inglês. Eles têm, inclusive, um terceiro que fala: olha, na Inglaterra, quando se fala em propriedade do Estado, se fala em propriedade real. Mas quando se fala em dívida do Estado, se fala em dívida nacional. A propriedade é do rei, mas a dívida é de todos. Exatamente. A dívida é pública. Mas é importante essa observação. Claro, ele está falando aí da formação do Estado, que envolve o desenvolvimento de um sistema de crédito, o Estado em formação capta empréstimos e cria uma relação de dependência com os banqueiros. Mas o financiamento estável do Estado vai ocorrer por meio da criação dessa estrutura tributária, cujo núcleo mais importante é o agravamento com impostos dos bens de consumo dos trabalhadores. Então, ele compra uma roupa, tem imposto. Ele compra comida, tem imposto. Ele e nós, né? Porque isso se mantém. Os estados nacionais continuam a se financiar da mesma forma. Tem políticas afirmativas que desoneram o imposto de determinados alimentos.
ou eliminam. Mas, no conjunto, comprou a blusinha, tem imposto. Nós vimos aí o debate recente sobre o chamado imposto das blusinhas, né? Nossa, Sim, professora, a taxação. tá bem complicada. Esses dias eu fui comprar algumas coisas no AliExpress, né? Porque é muito mais barato. E é tipo uns 80% de taxa. É muita taxa. Só que no caso tem situações em que vale a pena, porque aqui no Brasil é muito mais caro. E outras que, meu Deus, nunca, nunca vale a pena. Simultaneamente com o imposto, tem aí a menção também das tarifas protecionistas, né? Então, ele já vai desenvolvendo, embora não detalhe, apresente de forma muito concisa essa formação do Estado e das formas de financiamento do Estado, que é um elemento crucial para o desenvolvimento da produção capitalista já a partir da acumulação primitiva. Você vê que o Marx considera que o Estado tem um papel muito importante na acumulação primitiva. Tanto na desapropriação, quanto na distribuição de terras para os grandes proprietários, quanto na formação do mundo colonial, a conquista de áreas em várias partes do mundo, o desenvolvimento do escravismo. E tudo isso legitimado, né? Tudo isso dentro das leis e dos parâmetros legais. Isso que é o pior. Você vê, por exemplo, o trecho em que ele fala do colonialismo holandês na Indonésia, na atual Indonésia, e é uma brutalidade sem limites, né? Enquanto que a Holanda, florescendo com a sua manufatura, era o país da produção intelectual, da arte. Então, por trás de um Rembrandt, por trás de um Spinoza, etc., tinha essa brutalidade colonial, né? Crucial para o desenvolvimento dos capitais, né? O desenvolvimento inicial dos capitais, a acumulação primitiva, o tráfico de escravos, a escravização das populações originárias da América. É claro que o Marx faz um panorama muito. Faz um panorama. Ele nem poderia detalhar, né? Ele faz aquele sobrevoo sobre os métodos que ele chama, eu só cito os principais, da acumulação primitiva. Mas foi um processo brutal, né? Você vê aí a exploração das crianças, né? Quando ele está falando lá das colônias holandesas da Ásia, principalmente aquela região onde hoje está a Indonésia, ele fala do aprisionamento de crianças e o término da criação de crianças em prisões horrendas, até que elas pudessem se transformar em escravas. Imagina o cotidiano de uma criança dessa, né? Sem contar a mobilização de crianças nos orfanatos, né? Nas workhouses. E a exploração até matar a criança, inclusive de subnutrição. A exploração mais desenfreada possível, né? Essa parte que ele falou das companhias orientais das Índias eu achei bastante interessante, porque na escola acaba que é tipo um pretexto para outro conteúdo, né? Não é assim, não merece nenhum período de aula. Então, eu nem sabia que a Holanda era tudo isso nessa época, porque acaba que a gente aprende Portugal, Espanha. Nem sabia que a Holanda, tipo, não que eu não imaginasse, assim, parando para pensar. Tudo bem, ela tinha todos os requisitos para fazer o que o Marx cita que ela fez,
Mas eu nunca tinha parado para pensar que, como o senhor falou, enquanto existia um Spinoza na Holanda, também existia esse processo de escravismo de crianças e essa colonização massiva. Nossa, me abriu a mente, assim. Foi um processo muito violento, né? Foi barbárie, né? É inimaginável isso. Agora, o detalhe é que isso ocorre ainda hoje. A gente, periodicamente, vê denúncias de exploração do trabalho infantil, inclusive no Brasil, mas, por exemplo, em países da Ásia, Paquistão, Índia, Bangladesh, crianças sendo submetidas a formas cruéis de trabalho para a produção de bens que vão ser bens de grife, consumidas na Europa, consumidas entre nós, etc., né? Eu estava mencionando, eu não sei se foi com vocês ou com outro grupo do Livro 1, um documentário feito pela Globo News, chamado Corpos Descartáveis, em que se registra a escravização literal dos bolivianos em fabriquetas de fundo de quintal da Grande São Paulo. Do Bom Retiro, que é centro de São Paulo. Eu dei aula no Bom Retiro. É um bairro quase central. E as condições de trabalho, inclusive envolvendo crianças, são cruéis. O Ministério Público do Trabalho, de vez em quando, consegue entrar numa fábrica dessa e desmanchar o esquema, mas quantas? E outras são fábricas que estão produzindo para grifes europeias, basicamente a Zara e a Amy Officer. Também acontece muita corrupção, né, professor? Principalmente nesses casos de Claro, claro. figuras que fiscalizam, tanto o auditor fiscal quanto o procurador do Ministério Você Público. vê, Eduarda, ele mencionando lá os holandeses corrompendo o governador português, né, lá de Acaba. Exatamente. E aí, depois que eles ocuparam, foram até a casa desse governador, mataram para não ter que pagar o que eles tinham prometido. É muito interessante porque o desenvolvimento colonial holandês nessa área levou consigo a reforma protestante. Como tinha populações de língua portuguesa, acompanhou a reforma o primeiro tradutor da Bíblia para o português, um personagem chamado João Ferreira de Almeida. E essa Bíblia do João Ferreira de Almeida, aliás, é muito interessante ler essa Bíblia do século XVII, ela se tornaria a Bíblia mais generalizada entre os evangélicos brasileiros. E continua a ser. Então, você vê aí nas vendas de Bíblia ACF é Almeida. Tem uma sigla, ela é conhecida como Almeida, né? Almeida Revisada Fiel. Ah, não, ACF, Almeida Corrigida Fiel. Quer dizer, ela foi corrigida, atualizada, mas ela continua fiel. E tanto que essa tradução do João Ferreira de Almeida, ela foi impressa na Holanda. Ou a maior parte dela foi impressa na Holanda. Teve a cooperação de pastores holandeses e tal, né? Ele não traduziu inteiro,
outros pastores contribuíram, porque a colonização portuguesa tinha avançado por aí também e tinha deixado núcleos de falantes de português, né? Na Índia, na China, o Macau até hoje usa a língua portuguesa, né? Eu acho muito interessante o caso das Filipinas, que depois teria colonização espanhola por longo tempo, antes dos espanhóis perderem as Filipinas para os norte-americanos, mas a língua filipina é uma língua asiática. Então, é uma língua, para um europeu, ininteligível. Mas os nomes dos filipinos até hoje, em geral, são nomes espanhóis. Então, você vê aquela pessoa com nome espanhol, mas a língua dela é o filipino, né? Um sobrenome. Pois é, professora. Tem, na verdade, né? Ela é uma menina bem novinha, chamada Olivia Rodrigo, e estavam duvidando que ela falou que tinha. Os pais dela, ou avós, eram filipinos, né? Alguma parte da família. E duvidaram dela, falando que filipina, garoto, você é latino-americana, para de fingir, né? Tipo, querendo apelo na Ásia para ter mais fãs e tal, mas não, ela realmente era filipina por conta dessa questão da colonização espanhola. E lá eles são bem ruins, né? Dessa questão. Claro. Histórica e de geografia, então eles não, tipo, demorou um tempo, assim, para eles aceitarem que ela era, assim, filipina. Agora, a gente vê marcas muito vivas desse processo de formação colonial. Por exemplo, fazendo fronteira com o estado de Roraima, está a República da Guiana. A República da Guiana foi uma colônia da Inglaterra. E os ingleses mesclavam populações de origem diversa para gerar rivalidades internas na estrutura colonial, facilitando o domínio. Então, a Guiana, ela tem cerca de 30% da população de origem africana, cerca de 45% ou 65% de população de origem indiana, tanto hinduísta quanto muçulmana. E um percentual pequeno de portugueses, chineses. E aí se cria aquela mistura cultural quase impossível de integrar. A integração, ela continua se desenvolvendo, né? Mas, por exemplo, a Guiana tem dois grandes partidos políticos, é o Congress Party, é o partido da população de origem africana, predominantemente, e o People's Party, como é que é? People's é o PPP. É um partido da população de origem indiana, hinduísta e muçulmana. Então, aquela composição colonial, ela se mantém. Por exemplo, Georgetown, capital da Guiana, ela, além de templos da igreja anglicana, aliás, eles se orgulham de ter a maior igreja anglicana de madeira do mundo. Eu visitei essa igreja. E tem uma quantidade enorme de templos hinduístas. Boa parte do que se vende nos mercados, nos supermercados, nas lojas de bicicleta e tal, vem tudo da Índia. Eu mesmo tive uma bicicleta indiana lá em Boa Vista. Era uma bicicleta daquelas modelo dos anos 40, né? Era enorme a bicicleta, pesadíssima. Mas eu gostava dela porque era boa para fazer exercício, tinha que fazer força para pedalar a bicicleta. E os cinemas passam filmes de Bollywood. Por exemplo, numa cidade pequena aqui no Brasil, a gente vê vaca andando nas ruas. Uma parte da população considera a vaca um animal sagrado.
Claro, dos bairros periféricos, você não vê no centro da cidade, mas nos bairros periféricos a gente vê. Aí você atravessa a fronteira, entra no Surinã, que foi uma colônia holandesa, que tem uma composição similar de africanos, de indonésios. Eu tive acidentalmente no Surinã, passei lá uns 2 dias ou 3, e é uma composição social, por exemplo, no meu hotel, o hotelzinho lá onde eu fiquei, o era da Indonésia. O, o recepcionista era de origem africana. Quer dizer, da Indonésia não, descendente, né? De... E isso o colonialismo fez quase por toda parte, né? Sem contar, por exemplo, na Guiana, os cultos de origem africana, etc., que se mantêm, né? Mas de vez em quando você está andando na rua aí tem uma sanga, tem um riacho lá, de uns 10 metros de largura, 1 metro de fundura. Aí tem uma pessoa lá dentro orando, né? Como se estivesse no Ganges. É muito interessante. Sem contar a componente da população indígena, né? Que se mantém também. Mais pro final do texto ali, professor, ele traz essa questão da construção do banco. O banco como também uma forma de legitimar esse tipo de poder e tal. E aí ele traz que eu achei bem interessante que ele traz aquela parte onde ele fala do dinheiro, que o dinheiro vem com uma mancha de sangue toda vez que ele é impresso, e aí o Marx fala que o capitalismo. Cadê? Deixa eu achar a parte aqui. Aqui, ó, que se o dinheiro vem ao mundo com manchas naturais de sangue numa de suas faces, o capital nasce correndo sangue e lama por todos os poros da cabeça aos pés. Isso é bem interessante pensando em tudo que o senhor falou, né? Porque ele fala dessa construção do banco como uma forma de empréstimo de dinheiro, e aí os juros eles pagam as dívidas e eles vão fazendo aquele ciclo, Claro. que é sempre um repeteco. Toda vez que a gente aprende algo novo ali, é sempre um ciclo onde o trabalhador vai estar sendo explorado num ciclo eterno, né? E para o banco é um jogo de ganha-ganha, né? Porque É, ele empresta para o Estado, é, o Estado se compromete com a dívida através de títulos públicos, o banco vende os títulos públicos, usa para financiar, então é um jogo de ganha-ganha. hum, uhum, Agora, essa questão do dinheiro, ela vai mais longe do que a própria acumulação primitiva e se enraiza na própria produção dos metais utilizados como dinheiro na antiguidade. Por exemplo, quando Marx desenvolve o capítulo do dinheiro, ele considera que as formas mais radicais de exploração constatadas na antiguidade ocorriam exatamente nas minas em que se explorava o metal precioso. uhum, Ele põe o escravismo num plano meio idílico, num plano meio light na antiguidade, mas ele fala porque a estrutura produtiva era aquela estrutura do, do ecos, né? Que era a casa ampliada. Era o senhor de escravos, a família do senhor de escravos, os escravos,
muitas vezes convivendo com uma certa proximidade com os familiares do senhor e tal. Então, a exploração escravista na antiguidade não adquiriu a feição que adquiriria, por exemplo, no Brasil ou no sul dos Estados Unidos, exceto na produção de dinheiro, ou seja, na produção dos metais utilizados como dinheiro. Vamos lembrar que durante todo o Capital, o Marx considera a circulação metálica. Ele vai considerar que a base do dinheiro, mesmo que se desenvolva um sistema de papel moeda, é sempre o metal precioso. Se o metal não está circulando e tem uma nota o representando, esse metal tem que estar depositado lá no Tesouro Nacional. A nota é apenas uma representação simbólica de um ouro real. Uhum. É uma microfração de uma quantidade de ouro que está depositada ou em bancos, como era comum nessa fase. Por exemplo, quando ele analisa o capital bancário no livro 3, ele fala muito dos depósitos, dos bancos emitindo dinheiro. No Brasil, nós temos isso centralizado no Tesouro Nacional, na Casa da Moeda. Mas nós temos esses contextos em que os bancos eram autorizados pelo Estado a emitir dinheiro. Uhum. Havia uma regulamentação, ou se desenvolvia uma regulamentação, mas é claro que tudo isso era submetido a muito desvio, fraude, sempre no interesse dos bancos e do Estado, né? Havia essa promiscuidade, existe ainda, né, essa promiscuidade entre o capital e o Estado e particularmente visível entre o capital bancário e o Estado, né? Você vê que o desenvolvimento capitalista, como Marx aponta no livro 3, transforma a usura, que é o capital de empréstimo por parte de um indivíduo, em capital bancário. Aí é uma grande instituição que concentra dinheiro de muitas pessoas, inclusive de trabalhadores, e que vai realizar empréstimos. Quer dizer, o desenvolvimento do sistema bancário vai ser uma potente alavanca de acumulação do capital, de centralização do capital. Você vê que na última sessão, quando ele fala das tendências da acumulação, ele enfatiza muito a centralização do capital. Ele fala, o capital desapropriou um monte de gente, concentrou propriedade. É bom a gente ler com atenção esse trecho, porque está subentendido nesse trecho uma crítica a toda a literatura política do século XVII e XVIII. A forma clássica dessa literatura está na obra do Locke, que considera que o fundamento da propriedade é o trabalho. Ele fala, olha, o trabalho é o fundamento da propriedade do pequeno produtor. O capitalismo destrói essa propriedade fundada no trabalho e desenvolve uma propriedade fundada na desapropriação do trabalhador. Mas num processo, ele fala, submetido a leis imanentes, em que os próprios capitalistas se encarregam de desapropriar os colegas na concorrência, gerando a centralização do capital. Essa centralização do capital, dando origem a grandes empresas, um processo que seria analisado pela Rosa, na acumulação do capital,
particularmente pelo Lenin, naquele imperialismo, estágio superior do capitalismo, pro Marx, tornaria muito mais rápida uma transição de modo de produção. Ele fala, enquanto a concentração da propriedade é um processo longo e violento, a desapropriação dos desapropriadores vai ser um processo mais rápido, porque nós já temos uma economia concentrada. Ela não tem que ser concentrada, não tem que agrupar pequenos empreendimentos, ela já é concentrada. Mas ele não fala aí de desapropriação do capital pelos operários, ele fala de desapropriação do capital pela massa do povo. Ele generaliza a expressão, né? Mas é aquela concepção que ele já desenvolve no manifesto, portanto, num texto juvenil, que o manifesto é de 1840, do final de 47, publicado em fevereiro de 48. E a primeira edição do Capital é de 67. Isso já está na primeira edição. E praticamente é a mesma formulação, de que o capital só sobra pelas suas contradições internas. E essas contradições internas encontram seus protagonistas nos indivíduos agrupados em classes, produzidos de acordo com a sua posição no processo produtivo. Mas como ele fala aí em desapropriação dos capitalistas pela massa do povo, ele não quis deixar isso lá no final. Ele pôs uma partezinha sobre o sistema colonial, a moderna teoria da colonização, fazia parte do texto original do capítulo da acumulação primitiva, e esconde, no penúltimo capítulo, essa visão dele, essa concepção da transformação da sociedade capitalista numa sociedade socialista. Tem um trechinho aí. Deixa eu ver se o Lucas... Ah, sim. Onde ele está falando na maneira como os colonizadores ingleses dos Estados Unidos, aqueles Pilgrim Fathers, os pais peregrinos, os pais da nação, né? Que foram aqueles grupos protestantes que migraram para os Estados Unidos. Ele está descrevendo a maneira como esses grupos tratavam os indígenas americanos, né? Então, ele fala, aqueles protestantes austeros e virtuosos, é o pessoal de Bíblia na mão, né? Os puritanos da Nova Inglaterra, que se transformariam nos Estados Unidos, estabeleceram em 1703, por resolução de sua Assembly é a congregação, né? É a Assembleia de Deus, um prêmio de 40 libras esterlinas para cada escalpo indígena e para cada pele vermelha aprisionado. Em 1720, um prêmio de 100 libras esterlinas para cada escalpo. Em 1744, depois de Massachusetts Bay ter declarado certa tribo como rebelde, os seguintes preços: para o escalpo masculino de 12 anos para cima, 100 libras.
Para prisioneiros masculinos, 105 libras. Para mulheres e crianças aprisionadas, 50 libras. Para escalpos de mulheres e crianças, 50 libras. Alguns decênios mais tarde, o sistema colonial, aí são os ingleses, né, não os migrantes, vingou-se nos descendentes rebeldes dos piedosos Pilgrim Fathers, quer dizer, os pais peregrinos, né, o parlamento britânico declarou sabujos e escalpelamento como sendo meios que Deus e a natureza colocaram em suas mãos. Ou seja, os ingleses, eles autorizaram os indígenas a escalpelar os peregrinos. Só que essa palavra sabujo aí, eu não entendi. Sabujo é uma raça de cachorro. Eu falei, por que esse negócio está aí, né? Aí eu consultei a primeira edição, tá lá, Bloodhound, que é sabujo. A segunda edição é a mesma coisa, a terceira a mesma coisa, a quarta a mesma coisa. As edições contemporâneas a mesma coisa. A do Tomás Kuczynski, que corrigiu muita coisa, a mesma coisa. Mas o Tomás Kuczynski, ele põe a referência bibliográfica disso aqui. Aí eu fui procurar a referência, o livro. E quando eu li a página que ele indica, não está lá Bloodhound, que é sabujo, essa raça de cachorro, mas Blutgeld, que é dinheiro de sangue, que era um dinheiro usado no direito germânico antigo para a vingança de morte. Então, era o parlamento declarou não o sabujo, mas o dinheiro de vingança, né? Uhum. E escalpelamento como sendo meios que Deus e a natureza colocaram em suas mãos. Isso lembra aqueles. Sabe o conflito de rixas entre famílias? Que era muito costumeiro? Tinha essa questão de que se tu matasse alguém, a pessoa poderia se cobrar como esse Claro, direito de claro, claro, era sangue, no isso. caso. É. Então, você tinha que dar uma indenização se você matasse. Uhum. É essa indenização que, no direito germânico antigo, chamava-se Blutgeld. Blut em alemão é sangue. E Geld é o dinheiro, né? Aí, acidentalmente, na primeira edição do Capital, algum tipógrafo lá pôs Bluthund, que é uma raça de cachorro, e ficou. Ninguém corrigiu. Nem o Marx, nas edições posteriores, nem o Engels, nem os leitores posteriores, nem o Tomás Kuczynski. O senhor tem que ir lá corrigir, professor. Pois é, eu tenho que É mandar pro um e-mail pro Tomás, senhor. eu tenho que mandar um e-mail para o Tomás Kuczynski dizendo, ó, você pôs a referência bibliográfica, mas não leu a página. Vai criticar Exatamente, dois professor. em um. Dois em um, professor. O senhor lança a nota explicando, ó, tá errado. E aí Não, eu fiquei critica muito o. surpreso, né? Eu falei, eu não estou entendendo. Quando eu não entendo um trecho do Capital, por exemplo, que eu estou lendo em português, eu vou ver a edição alemã. Uhum. Agora, quando eu não entendo a edição alemã, eu vou ver a citação, de onde sai aquilo. Porque era comum o tipógrafo fazer modificações, às vezes até por brincadeira. Às vezes reescrever textos. O tipógrafo via que o texto não completava a página, ele escrevia um trecho lá para completar, O chat GPT, professor. como aconteceu na primeira edição do Don Quixote e outras obras, né?
Então, hoje tem as edições críticas e o pessoal detecta aquele trecho e são filólogos e tal. Aí fala, não, isso aqui não pode ter sido escrito pelo Cervantes, não tem o estilo dele. E aí esse sabujo ficou, e todo mundo... Eu li as 3 edições brasileiras, tá a mesma coisa. Eu acho que ninguém se tocou de que não tem sentido essa palavra aí. Uhum. Ou se Provavelmente. tocou, ou se tocou, mas considera que o texto do Marx é um texto sagrado, então não pode ser modificado, né? Como a Bíblia ou o Corão. O senhor estava fazendo a tradução, né? Esses tempos atrás. Eu estou fazendo ainda da edição francesa. Sim. No caso, se o senhor chegar nessa parte, o senhor vai botar o. Eu vou fazer uma notinha. O senhor tem que divulgar isso, Professor, professor. É uma coisa importante para se. podia fazer aqueles artigos clickbait, sabe? Momentos em que a leitura de Marx errou. Aí bota, essa nota de rodapé aqui, o tipógrafo errou há 1000 anos atrás, ninguém nunca notou. Não, por exemplo, o Thomas Kuczynski, ele faz muitas correções nessa edição de 2017, que eu acho uma das melhores edições do livro 1 do Capital. Uhum. Ele baseia a edição na segunda edição do Capital, que foi a última que o Marx editou, mas ele também incorpora elementos da edição francesa que o Marx sugeriu que fossem incorporadas em outras edições do Capital em alemão, que a edição francesa é diferente. Por exemplo, tem um trecho do livro 1 em que o Marx fala da reação dos tosquiadores à introdução de máquinas de tosquia. Aí, o texto do Marx fala num protesto de mais de 100.000 tosquiadores. Eu lia isso e eu falei, isso não faz sentido, não pode ter mais tosquiador que ovelha. 100.000 é um número muito grande. Dadas as condições da produção da época, né? Aí o Thomas Kuczynski, ele percebe isso e ele põe lá centenas de... Ele não põe 100.000, ele põe centenas de tosqueadores. Aí faz mais sentido. Quer dizer, um protesto de 100.000, só o mundo contemporâneo produz, né? Aquela marcha dos 100.000 lá, acho que nem tinha 100.000 em 68, né? Que foi o último estertor da resistência de rua à ditadura militar. Que depois viria o AI-5 e toda a pauleira que correria até 79. Então, tem umas coisas no Capital que, quando a gente lê, se parecer absurdo, vamos procurar. Porque pode ter sido isso. O próprio Marx pode ter posto ali um dado, que é um texto enorme. Revisar texto é muito complicado. Por exemplo, eu vejo na tradução que eu estou fazendo, revisar um capítulo já requer muitas leituras. Faz uma revisão, depois, daí algum tempo, faz de novo. Aí você vê coisas que escaparam. Num texto da magnitude do Capital, é compreensível que tenha escapado um monte de coisa. Pois é, eu ia falar, né, que revisar... Imagina, o próprio Marx revisar os textos dele era mais de 1000 páginas só no Claro. Imagina nos outros, tipo, nossa, se eu escrevesse esse tanto de página, nunca mais ia pegar. E outra coisa, o copista ou o tipógrafo pegava o manuscrito dele. O próprio Engels dizia que a letra dele era ruim.
Difícil de entender. Tem isso também, né? Tem que entender a letra da pessoa para Isso, escrever. Hoje é mais fácil. Hoje é bem mais fácil tu analisar claro, mil claro, páginas. claro. Hoje, quando se Mas, fala em manuscrito, é um texto digitado. É sim. um texto digitado, não escrito caligraficamente. Imagina não poder usar o Ctrl F. Vai me dar até arrepio. Exatamente. O Marx não conheceu o GPT. Com esse negócio de eu traduzir alguns textos e depois ter que revisar, eu cheguei à conclusão de que a revisão como a vingança é um prato que a gente tem que comer frio. Se você quiser revisar depois de escrever, não vai dar certo. Uhum. Vai passar um monte de coisa. Você tem que deixar passar um mês, aí você revisa, aí você encontra um monte de coisa. Pior que é verdade. Pior que é verdade mesmo. Sim, eu tenho pavor de pegar textos que eu escrevi no semestre passado. Isso que foi só um semestre de diferença, que hoje eu faria totalmente diferente, semestre que vem eu faria totalmente diferente. Imagina as pessoas que fazem livros como obra, né? Tipo, Claro. Não, mas é isso, Eduardo. Para nós, o nosso texto nunca está bom, a gente sempre quer modificar. Isso é. Passa um tempo, aí você fala, pô, podia ter escrito isso aqui de uma forma diferente. Como o próprio Marx fez, né? Ele publicou a primeira edição, depois a segunda já foi modificada, num processo quase simultâneo com a segunda, houve a tradução francesa que ele revisou e alterou, e modificou. Ele tinha a perspectiva, por solicitação de um editor, de fazer uma terceira edição. Então, uma terceira edição ele ia também mudar. Mas ele morreu antes. E quem publicou a terceira edição foi o Engels. A terceira edição é do ano da morte do Marx, né? 1883. Por isso que a gente não pode sacralizar texto nenhum, né? O texto é algo que você elabora no momento da tua vida. Ele é uma fotografia daquele momento. Em outro momento você vai fazer diferente. Sim. Pior que sim. Pessoal, nós temos só mais um capítulo curtinho, que é a teoria moderna da colonização. E aí a gente acaba o livro 1. A minha sugestão é que a gente comece o 2 na outra semana. O senhor é quem manda, professor. Não, eu estou sugerindo, não mandando. Não, mas eu acho que se o senhor tivesse tempo que a gente tá fazendo nas quintas-feiras, eu acho que fica bom. Não, claro, vamos Até, fazer. mas eu acho que daria pra fazer uma coisa, não sei se a Eduarda concorda, mas daria pra gente revisar alguns conceitos bases, assim, do Marx. Não sei se Vamos o senhor tem fazer algum isso. texto, assim, que a gente possa dar uma leitura, discutir esse texto e entrar no segundo livro. Porque eu acho que quando a gente vai lendo, a gente teve os hiatos, e a gente tá lendo há quase... Quanto tempo faz que a gente tá no livro 1? É faz mais de um ano. um Acho ano, que né? É. eu tô cadastrada desde março do ano passado. Porque tem, os É, elementos- tem a descontinuidade, né, dos recessos, tem aham. momento que a gente para. É mais só pra gente revisitar algumas coisas que podem ter ficado pra trás ou se perdido, assim. Porque eu tô no de registro, eu tô desde que eu fiz a disciplina com o senhor no registro Do projeto. do projeto. Eu tava no antigo, daí o senhor renovou e eu entrei. Mas sabe, Davi, está muito legal o debate com o pessoal da história, porque a maior parte dos participantes desse novo grupo do livro 1 Uhum. é da história. Agora, já houve uma certa erosão no grupo. O grupo está grande ainda, mas eu vejo que algumas pessoas já pararam de participar. Hum. Que é É normal, bem como o senhor sempre diz, né? Que começa, às vezes, um grupo grande,
e aí vai fragmentando, e no final tu tem, tipo, Não, é uns como 4, 5 maratona, guerreiros, né? né? Maratona começa aquele monte de gente, ou a São Silvestre, começa aquele monte de gente, de repente tem um grupinho de 4. Uhum. Os guerreiros pra finaleira. O pessoal que. Aquele, Professor, eu queria ver com o senhor se tu não tem nenhum projeto de extensão. Uhum. não tem. Eu já tive um projeto de extensão, mas hoje não. Então, é que no direito está tendo meio que eles trocaram o currículo e agora é obrigatório ter extensão. É Só que não obrigatório. tem, Todo curso de graduação. daí não tem projeto para os formandos suficientes, né? Que tem gente que vai se formar agora que precisa de horas. E aí eu fiquei. Daí eles não estão aceitando. Esse meu projeto, Eduardo, ele está classificado como projeto de ensino. Eu mesmo o apresentei como projeto de ensino. Mas ele é um projeto que tem uma dimensão de extensão, porque tem pessoas de fora da UFSM que participam dele. Era o que eu e o Davi a gente estava falando, que o próprio YouTube não deixa de ser uma extensão, né? Tá tudo Tem gente da URGS, tem gente de Pelotas, tem gente de São Bernardo do Campo, tem uma professora da Federal Rural do Rio de Janeiro, que participa do grupo do Pachucanes. Tá expandindo? Já teve, por exemplo, gente da Federal de Minas Gerais, da Federal do Rio de Janeiro, da Federal de Mato Grosso do Sul, que participou. Então, ele adquiriu essa componente, esse traço colateral de extensão, mas não está classificado como projeto de extensão. Tanto que o pessoal de fora e o pessoal que já saiu da UFSM tem que ter uma matrícula externa. É uma coisa legal isso, né? Porque vamos supor, você se forma agora e vai continuar a ler o Capital, continuar no projeto. A hora que você colar grau, eu vou receber uma mensagem dizendo que tal pessoa foi desligada do projeto por ter saído da universidade. Mas aí, imediatamente, eu faço uma matrícula externa. Eu reintroduzo no projeto com uma matrícula externa. E a matrícula externa, ela pode servir para muitas coisas dentro da UFSM. Eu me lembro de uma participante do projeto que já tinha saído, né? Já tinha saído da UFSM, mas ela queria participar de uma iniciativa da qual estavam participando só estudantes da UFSM, e ela participou com a matrícula externa. Então, professor, eu ainda tenho 4 anos para me formar. Se algum projeto de extensão assim teu surgir nesses 4 anos, me avisa, tá? Que eu vou adorar. Se porventura... Sabe qual é o problema, Eduarda? Eu entro na compulsória antes de 4 anos. Não! Não acredito. Sim, a minha compulsória vem daqui a 2 anos. Eu tenho 73 anos. O senhor tem 73 anos. Exatamente. Eu sou de 1952. Eu ainda acho que eu estou com muito gás para. Eu sou corredor de rua, eu tenho uma vida ativa, com muita leitura, com muita aula, esse projeto também absorve bastante, né? Mas o tempo passa rápido. Mas e aí tu vai ter que fazer uma matrícula externa para continuar o projeto? Pois é. Eu vou conversar lá no GAP para ver como é que eu faço para continuar o projeto. Não se preocupe, professor. A gente coopta as pessoas e o senhor elabora o calendário, bem tranquilo. Pois é. Não, eu acho que é possível. Em várias universidades,
Na UFSM, acho que também. Eu sei que na USP eles usam muito isso, porque eu tenho uma irmã que dá aula na USP. Lá existe o projeto sênior, que é o aposentado que quer continuar com a atividade, alguma atividade, né? Ali na história, professor, tem a Weber, a Beatriz Weber, eu acho. Ela se aposentou e ela segue dando aula na pós-graduação, como convidada. Você vê, e a Beatriz, ela entrou, acho que bem depois de mim. Na verdade, eu poderia ter me aposentado em 2012. Meu Deus, professor. Mas eu me sinto trabalhando, eu curto tanto o que eu faço, que se não tivesse compulsório, eu ia... O senhor não pegou aquelas reformas que teve, né, Não, algumas morderam um pouco, sim. Sim, mas o senhor ainda sai ok. Tem uma reforma. Mas eu acho que eu me aposento com a legislação vigente em 2012. Tá, sim, que ainda é a mais ok, né? Entre as que tem atualmente. Exatamente. Não, que bom, porque tem uns professores que entraram recentemente, tipo 2017, 18, que já não, ó. Aí já complica um pouco. É. Mas, por exemplo, eu encontrei um colega meu que trabalhou comigo em Roraima e se transferiu para cá um pouco antes de mim. Ele é gaúcho, inclusive. Para dar aula nas ciências contábeis. Um cara muito competente na área dele. E aí, outro dia, eu encontrei com ele está aposentado. Agora, a única coisa que ele faz é mexer num sítio que ele tem lá em São Pedro do Sul. E aí eu cruzei com ele na rua e eu falei para ele, eu falei, olha, o nome dele é Antônio Resken. Eu falei, Resken, eu acho que vou esperar a compulsória. Aí ele falou, olha, eu tive um colega que saiu pela compulsória, mas ele perdeu uma parte da remuneração com a compulsória. Porque a compulsória é uma demissão, né? Você não está saindo, você está sendo demitido. Sim. Não, é uma boa, professor, pelo amor de Deus, então, saia. Agora em junho, eu vou conversar lá na Pró-Reitoria de Recursos Humanos e possivelmente, já no segundo semestre do próximo ano, eu já pendure a chuteira, pelo menos formalmente, né? Vou ver, professor. Olha, eu comecei a dar aula acidentalmente em 1973. Então já faz um certo tempo, né? Já. Professor, não querendo falar nada, mas já faz uns 50 anos. Faz mais. Professor, eu tenho que falar com uma professora. Não, legal. Não, vamos parar por aqui. O professor começou a dar aula quando minha mãe nasceu. Pois é. Tá vendo? Você sabe que eu era estudante da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, aí eu tinha um colega professor de História. E ele chegou para mim e falou, olha, eu estou dando uma aula aí dando aula num curso de Madureza, e a gente não encontra professor de geografia de jeito nenhum. Você não quer pegar umas aulas de geografia? E eu, naquela dureza de estudante, né? Eu falei, só se for agora, né? Aí à noite eu já estava dando aula. Professor, a dureza do estudante leva a gente para cada lugar. Aí eu nunca mais parei. Depois eu passei da educação básica para a educação superior. Uhum. Na educação superior, eu acho que eu entrei em 87. Entre 73 e 87, eu fiquei na educação básica. Mas era assim, eu era um militante político, não era do PCB e fazia política o dia inteiro. Dava umas 2 aulinhas por semana só para comer, né? Não era, eu pegava poucas aulas, porque tinha ditadura, né? Eu curtia mais ficar fazendo política. Aí acabou a ditadura, acabou minha militância também.
Perdeu a graça. Credo. Os anos dourados, professor, os anos dourados. Meus anos dourados. Tá louco. Para mim, os anos de chumbo foram os anos dourados. E se for pensar bem, eu tive que fazer um trabalho sobre isso ali na universidade. E esse período até a redemocratização, o senhor pegou só a nata, né? Tipo, se tu vai ver todas as figuras importantes que são dali, é quase todas as que a gente tem atualmente. Nós temos Dilma, Lula, toda essa construção enquanto educação também saiu muita gente, assim, ó, Leonel Brizola, fora da curva. Eu sinto que esse momento, assim, é o mais fora da curva. Eu morava em São Bernardo do Campo. Morei durante um certo tempo, inclusive na época daquelas greves, né? Uhum. Em que o Lula... E eu era meio vizinho do Lula, eu votava na mesma sessão eleitoral dele. Só que ele não tinha essa fama, né? Ele já era lá o presidente do sindicato e tal, né? Uhum. Mas era conhecido só no Camobizinho ali da região, né? Só no local. No núcleo. Tu vê, né? Ele não é conhecido nacionalmente. Mas tudo é muito divertido, né? Não, admirável, professor. Eu espero que o senhor continue com o projeto. Eu espero que dê um jeito ali de... Não, eu quero ver se eu continuo com o projeto. Eu vou ver de que forma dá para manter o projeto. Eu acho que dá para manter. Uhum. Pelo menos manter o projeto, né? Sim, sim. E a questão do projeto é mais para o pessoal pegar horas, né? Porque... Exatamente. Não, é importante isso, porque a nossa atividade, eu programo 4 horas por semana. Uhum. Então, quando você pega um certificado, você pega um monte de horas, né? Eu nem sei, faz tempo que eu não gero, eu vou até descobrir. É só entrar lá e clicar em certificado, já vem o papel. Eu esqueci o nome do site até, é o... É o Pensi lá, na página da universidade, entra em projetos. Isso, projetos UFSM. Projetos que participam. Se eu pesquisar projetos, o UFSM já abre direto. E eu tava esquecendo disso. Tem lá projetos que eu participo e tal. Nossa, se eu já tô com umas 2.000 horas, deve estar com umas 300.000 horas. Nossa, 2.000 horas dá para fazer extensão até o pós-doutorado. Sim, e eu acho que só dá para cadastrar 60. Olha aí. Aqui, ó, eu tenho... O resto é desperdício, né? Eu tenho um concluído, que se eu gerar um certificado, eu ganho exatamente... O concluído esse, o que já foi passado. Certificado de... Quantas horas? Tá... esse aqui é o pouco. Ele me deu 120 horas. E é 120 horas, né? O outro tem... eu tenho 400 horas. Eu tô desde 22/5 aqui. E eu tô com 400 horas. Porque tem o seguinte, Davi, esse projeto ele se encerrou porque ele tem um prazo máximo de 5 anos. Uhum. Aí eu reiniciei com o pessoal que estava participando. Então, vocês devem ter uma participação no projeto anterior e outra no novo. Uhum. Eu que entrei só nesse, estou com 256 horas. Olha aí. Dá para fazer 3 graduações, 4 com essas horas. Exatamente. Isso aí bate as horas de ACG que precisa. Exatamente. Pessoal, eu vou lá, porque senão eu vou me atrasar, tá bom? Tchau, professor. Obrigado. Vou preparar um calendário do livro 2, tá? Tá, perfeito, professor. O senhor organiza, daí depois a gente vê. Obrigadão, professor. Até mais. Tchau.